Pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para tratar novamente aí com vocês, conversar um pouco com vocês sobre mais um tema de direito tributário, um tema que envolve processo civil, que é essa controvérsia aí que existe hoje na comunidade jurídica sobre a compatibilidade ou não entre a lei que trata da execução fiscal, Lei 6830, e a regra do CPC 2015, que veicula que trata da instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. E por que essa controvérsia existe? Porque quem atua na área tributária, na advocacia tributária, ou mesmo os magistrados que atuam nas varas da Fazenda Pública, estão muito acostumados a lidarem com, encararem, os pedidos de redirecionamento formulados pela Fazenda Pública em face de terceiros. Então, a Fazenda, ela originalmente propõe a execução fiscal em face da pessoa jurídica, da empresa, e não obtendo sucesso nas tentativas de localização de bem, de patrimônio dessa pessoa jurídica, no curso da execução fiscal, algum tempo depois, a Fazenda Pública vai lá e pede o redirecionamento em face de terceiros. Por exemplo, em face dos sócios que integram, que compõem o quadro societário dessa pessoa jurídica. E não raramente, aliás, é muito comum, né, os magistrados deferirem esse redirecionamento. E aí surge a pergunta, né, como é que esse redirecionamento deve acontecer? Simples assim, a Fazenda vai lá, formula o pedido e o magistrado defere e manda citar esses terceiros, esses responsáveis, supostos responsáveis tributários, ou deve ser instaurado um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que eu costumo chamar de IDPJ, né? As pessoas todo mundo já está chamando de IDPJ. A instauração do incidente para chamar o terceiro ao feito, apurar por meio do incidente se, de fato, se caracterizou a hipótese de transferência do dever tributário, né? A hipótese de responsabilidade tributária, para somente a partir daí, de fato, o feito executivo passar a correr em face desses terceiros. Essa é a pergunta, essa é a controvérsia, esse é o problema que se apresenta. As razões que fundamentam os pedidos de redirecionamento e as decisões que determinam o redirecionamento da execução fiscal em face de terceiros, basicamente são as hipóteses de responsabilidade tributária que estão previstas no Código Tributário Nacional. Todas aquelas lá que a gente conhece bem, que estão lá no CTN, né? As mais comuns são, pelo menos que eu tenho visto, são as hipóteses de redirecionamento contra os sócios, no caso de impossibilidade da pessoa jurídica, do devedor originário, né, de cumprir com a obrigação, porque o seu patrimônio não é suficiente, ou seja, no caso de solvência, e aí se pede o redirecionamento em face dos sócios, ou em face do sócio administrador, que foi aquele responsável pela prática do fato gerador tributário, que motivou e que deu origem, portanto, ao débito tributário, à dívida tributária. E também o redirecionamento em função de sucessão empresarial, né? Empresas que assumem o estabelecimento da empresa anterior, que assumem o fundo de comércio, que continuam operando no mesmo ramo de atividade,
que assumem, incorporam a carteira de clientes do devedor originário, enfim, a pergunta é se há ou não sucessão, e também uma suposta existência de grupo econômico entre várias empresas, e aí você tem o devedor originário e, portanto, se pede o redirecionamento em face de uma outra empresa que, em tese, estaria compondo ali o mesmo grupo econômico, e aí o argumento, aquele argumento de interesse comum, que está lá previsto no Código Tributário Nacional. Então, essa é a pergunta que se apresenta, esse é o problema que se apresenta. A resposta mais fácil, né, mais rápida e mais fácil para essa pergunta, para essa dúvida, é dizer, olha, a lei de execução fiscal, ela não prevê a instauração do incidente, ela trata da execução fiscal, portanto, em relação à execução fiscal, ela é uma lei especial, né? O CPC é uma lei geral, é uma regra geral, e por força do princípio da especialidade, segundo o qual lei especial prevalece sobre lei geral, então, por esse argumento, a instauração do incidente não é compatível com a execução fiscal por falta de previsão legal. Essa é a resposta mais fácil, essa é a resposta mais simples, a resposta mais objetiva. E, de fato, a lei de execução fiscal não trata do incidente. A lei de execução fiscal é uma lei antiga, né? Em 1980, o incidente ele foi veiculado no Código de Processo Civil de 2015. Então, sob essa primeira perspectiva, a primeira resposta possível é dizer assim, olha, não é possível a instauração desse incidente e o redirecionamento ele se dá de forma simples mesmo, mediante o pedido formulado pela Fazenda, o juiz analisa e despacha, enfim, determina a citação dos novos devedores, os responsáveis tributários. Bom, e essa posição, né, da incompatibilidade e da aplicação do princípio da especialidade já foi, inclusive, tratada e acolhida em um precedente da segunda turma do STJ, no ano passado, 2019, segundo o qual, portanto, na execução fiscal é inaplicável o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, a primeira turma do STJ, num período de tempo ali muito curto, de poucos dias, poucos meses entre um julgado e outro, acolheu a tese segundo a qual na execução fiscal deve sim ser instaurado um incidente, no caso específico de redirecionamento amparado ou com fundamento em uma suposta existência de grupo econômico. Então, o que a gente tem hoje são dois precedentes do STJ, né? Um da segunda turma dizendo, olha, não é compatível, não há compatibilidade entre esses dois sistemas normativos, e a primeira turma falando assim, excepcionalmente, deve ser instaurado um incidente no caso de pedido formulado numa suposta existência de grupo econômico. O que me chama a atenção, e essa é a razão pela qual eu estou aqui tratando desse tema com vocês, é que existe essa discussão sobre compatibilidade entre esses dois sistemas normativos, né, o CPC, a regra geral do processo civil, e a lei de execução fiscal, uma regra especial, portanto, da execução fiscal. Essa incompatibilidade ou compatibilidade, essa suposta antinomia normativa, a controvérsia sobre isso ela não é nova, ela não nasceu agora com a discussão sobre o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Ela é antiga, ela já existia, inclusive, na vigência do Código de Processo Civil de 73, a legislação processual geral anterior. E eu vou aqui citar como exemplo, né, o Código de Processo Civil de 73, que sofreu algumas reformas, uma delas em 1994. Portanto, a gente vai ter uma lei geral de processo civil que alterou o CPC 73, que é posterior
a reforma foi posterior, portanto, à lei de execução fiscal, e introduziu algumas regras sobre o processo de execução, por exemplo, uma que trata do efeito suspensivo atribuído aos embargos do devedor, os embargos da execução, o efeito suspensivo automático. E, à época, surgiu também a discussão se essa regra geral introduzida no CPC 73, se ela seria aplicada ou aplicável à execução fiscal. Então, lá atrás, também houve uma controvérsia instaurada sobre essa compatibilidade entre esses dois sistemas normativos. E essa controvérsia chegou ao STJ, e o que decidiu o STJ à época, naquele contexto legislativo? E aí a gente tem uma decisão da primeira sessão do STJ, esse julgado é de 2013, eu vou colocar na descrição do vídeo todas essas referências, esses julgados que eu estou mencionando, tá? Então, teve lá a primeira sessão do STJ, ela unificou a jurisprudência das duas turmas de direito público, que tratam de direito público na primeira e segunda turma, e a primeira sessão do STJ analisou, portanto, essa controvérsia e decidiu o seguinte: olha, não há uma incompatibilidade a priori, não. O que há situações em que deve ser aplicado o princípio da especialidade, segundo o qual a lei especial prevalece sobre a lei geral, mas há situações em que também deve ser aplicado o princípio da temporalidade, ou seja, lei posterior prevalece sobre lei anterior. E aí, que foi mais que decidiu a primeira sessão do STJ? Disse, olha, se houver um conflito expresso entre as duas normas, os dois sistemas normativos, um conflito expresso entre a lei de execução fiscal e a regra geral do CPC, aí deve prevalecer a lei de execução fiscal à luz do princípio da especialidade. Lei especial prevalece sobre a lei geral. No entanto, se houver uma omissão da lei da execução fiscal, ou seja, se a lei da execução fiscal, a lei 6830, não tratar do assunto, aí a regra do CPC, que seja posterior à lei de execução fiscal, deve ser aplicada, prevalecendo, sendo privilegiado, portanto, a ideia da temporalidade, segundo a qual lei posterior prevalece sobre lei anterior. Então, naquele contexto legislativo, considerando a lei de execução fiscal de 1980 e considerando o CPC de 73 com a reforma de 94, foi essa a decisão do STJ. E o curioso é que essa decisão da primeira sessão do STJ não vem sendo, ao que me parece, sido lembrada na discussão atual. Eu já vi, inclusive, alguns julgados no sentido de afastar essa decisão do STJ, dizendo que ela tratava de outra coisa, de outros dispositivos. Sim, ela trata de outros dispositivos. Ela trata de um outro contexto legislativo. No entanto, o pano de fundo é rigorosamente o mesmo. Ou seja, o eventual conflito entre a lei especial, que é a lei da execução fiscal, e a regra geral, que é a lei do CPC. Quando, como e se é possível compatibilizar esses dois sistemas normativos. Portanto, esse precedente, essa decisão da primeira sessão, inclusive submetida ao rito dos recursos repetitivos, deve sempre ser levado em conta nessa discussão atual aqui sobre a possibilidade de se instaurar ou não o incidente da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da execução fiscal. E aí, seguindo aquela orientação do STJ lá, na primeira sessão de 2013, a conclusão que se chega é a seguinte: sim, o incidente deve ser aplicado à execução fiscal. Por quê? Porque a lei da execução fiscal não traz nenhuma regra sobre redirecionamento. Ela, portanto, é omissa em relação a esse tema. Não existe um conflito expresso entre os dois sistemas normativos. Há uma omissão da LEF, da Lei de Execução Fiscal, sobre esse tema, e há uma regra posterior, geral, mas posterior,
especificamente sobre esse procedimento a ser adotado. Então, eu estou convencido, à luz dessa orientação jurisprudencial da primeira sessão do STJ lá de 2013, de que sim, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode e deve ser instaurado no âmbito da execução fiscal. E aí a minha conclusão particular é no sentido de que o STJ, no ano passado, vacilou duas vezes. A segunda turma vacilou quando decidiu pela incompatibilidade das regras do incidente, entre a regra do incidente e a regra da execução fiscal, e vacilou parcialmente a primeira turma quando acolheu a aplicação do incidente apenas na discussão sobre grupo econômico. A meu ver, o incidente deve ser aplicado em todas as hipóteses. E, para finalizar, tem uma outra questão aí que vem sendo pouco tratada também, que é a discussão constitucional nesse contexto sobre essa controvérsia. Há quem diga que essa discussão é uma discussão que se resolve no plano infraconstitucional e, portanto, cabe ao STJ dar a última palavra sobre esse tema. Eu penso que não. Eu penso que a gente tem aí uma garantia constitucional importante que pode ser invocada, que é a garantia do acesso à justiça sob todas as suas perspectivas. Eu não vou tratar aqui com profundidade, não vou esgotar esse tema do conceito do que é dessa garantia do acesso à justiça, mas ela pode ser invocada sob várias perspectivas, negar, portanto, a aplicação do incidente da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito da execução fiscal, a meu ver, afronta essa garantia constitucional do acesso à justiça. Eu espero que os tribunais se pronunciem sobre essa questão e que esse tema possa chegar ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa decidir e dar a última palavra sobre esse tema. É isso, pessoal. Espero aí ter contribuído mais uma vez com vocês e deixo aqui o meu contato. Fico à disposição para o que vocês quiserem, julgarem necessários, para quem quiser evoluir nessa discussão. Forte abraço. Tchau.